Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Apresentação Eliel Almeida. Opa, sou eu mesmo. Chegamos, hein? Cá estamos para mais um Arena CBN. São 4 horas e 7 minutos, 4 e 7 desta terça-feira chuvosa, terça-feira 30 de julho de 2024. Tá Chuvosa aqui, terça-feira, tá hein? Aprovado, Lupe? Sim. Você gostou da medalha? Eu gostei. As nossas meninas, hein? Parabéns à seleção, ao time Brasil de ginástica feminina, ginástica artística. Parabéns, realmente, notas incríveis. Eu vou falar a verdade pra você. Rebeca, como diria Everaldo Marques, que ninguém entende esse bordão dele, mas que merece dizer aqui, Rebeca Andrade, você é ridícula. Que mágica que ela fez no cavalo, né, no salto. Muito bom, muito bom. Tô muito feliz com as meninas e agora feliz também com as nossas meninas no vôlei de praia. Neste momento, pela manhã, a Bárbara e a companheira dela, a Carol, venceram, né, a dupla da Letônia ou da Lituânia? Acho que é da Lituânia, Da né? Lituânia. E agora nós temos as brasileiras vencendo as alemoas, né, Júlio? É isso aí. São as alemoas, né? É, o Brasil. Não, são as espanholas. O Brasil é muito bom em tudo que faz, né? É, exatamente. Essa é a grande verdade. Principalmente em memes. Já pegaram a foto do Medina, que aliás é uma baita foto, e colocaram a Rebeca com o cavalo lá, né? No lugar da prancha, né? No lugar da prancha. Você ficou mostrando. torcendo pra Simone Biles tropeçar também, Léo? Não, porque eu já sabia que a gente não ia chegar em segundo. Não ia Ah, tá, tudo bem. pra Simone Biles, não, mas pra a britânica lá que Pra tava... chinesa também, mas assim. a chinesa tranquilo. na hora. Sempre que você fica... Gente, não adianta. Não tem como você torcer pro seu país querendo que a outra vá bem. É óbvio que você não vai querer que ela vá bem. E se ela não vai bem, resulta em quê, Cabelo? Em queda, não é? Não é. Não logra isso. Não é torcer pra ela cair. Ninguém torce pra ninguém cair. É que se não vai bem... É legal, a dupla brasileira. Como que chama essa que tá em quadra agora? Essa dupla brasileira? Nós temos É a contra Carol. a Espanha... É outra Carol É também. a Carol e a Ana. A Ana, Carol e Ana contra as espanholas. Que a espanhola, uma é Paula. Paula. E a outra eu não sei. É isso aí. A outra eu não vi o nome. Pô, Eu a fiquei televisão- quieto porque eu tava tentando ver o nome, mas É a Cuda. eles cortaram A bem na hora. televisão agora foi sacana com a gente. Tirou o nome Que bem na isso, hora que eu velho? não tinha Não ver. consegui ver o nome, não. Você conseguiu ver o nome, Chaibe? Fala aí pra nós. Não consegui ver o nome, tava vendo aqui com outros detalhes, mas eu não vi também o nome não. Mas é espanhola, né? Dupla espanhola. É isso aí. Mas gostei dessa É, dupla, cara. bom jogo. Ô, boa tarde, cara. É, tá difícil. Boa tarde, senhores, hoje que estão comigo aqui, Cabelo, tarde. Chaibe, Júlio Boa e tarde. Lupe, porque daqui a pouco vou ter que dar uma saída. Aliás, nesse momento, meu caro Eduardo Rodrigues, queria prestar toda a nossa homenagem, a nossa solidariedade à família Pedroso, a matriarca da família Pedroso, Dona Zilda Pedroso, carinhosamente chamada e respeitosamente chamada assim por tantos companheiros de CBN, esteve à frente da CBN Campinas, por 30 anos e aí depois passou o bastão para o Grupo EP, já estava com a administração da filha Sandra Pedroso e também da Daniela Pedroso, a neta, que continua ainda no Grupo EP, responsável pelo departamento comercial da CBN Campinas. Então todo o nosso sentimento, 100 anos, hein, gente? Quantas histórias, foi casada com Abel Pedroso, que teve a ideia de trazer a CBN Campinas há 32 anos para Campinas, né? Foi a primeira afiliada da CBN no Brasil, 49 anos de união e agora vai descansar depois de 100 anos de muita história e com certeza de muita marca no rádio de Campinas. Parabéns aí pela história, pelo trabalho feito e, claro, a memória, o sentimento e a nossa solidariedade a toda a família Pedroso. A história que perpetua no rádio de Campinas é o que vai ser lembrado. Então hoje está tendo, neste momento,
uma cerimônia, né, de homenagem aí, infelizmente já pela perda, sentida para a família Pedroso, mas para o rádio com certeza é algo que a gente vai guardar na memória, porque a CBN Campinas, que existe há 32 anos, começou em 1953, com a rádio ainda de ondas médias, para depois se tornar essa potência que é. Depois veio a Rádio Globo, que hoje é IPFM, graças à família Pedroso. Então hoje fica aí enlutado a Arena com essa homenagem a Zilda Pedroso. Tá certo? Boa tarde para vocês que estão comigo. Fico a primeira meia hora e depois me despeço também para acompanhar essa última homenagem à dona Zilda Pedroso. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde, Eliel, Lupe, Fábio Scheibe, Júlio Nascimento hoje conosco, né? Fica aí nossos sentimentos, mas fica o legado, né, Eliel? Exato. Da família Pedroso, e fica o legado, isso que é o mais importante, hoje o Arena, em homenagem à família Pedroso, com certeza. Perfeito. Bom, 4h12, vamos tocando o barco, porque hoje tem São Paulo, jogo decisivo pela Copa do Brasil, né? Contra o Maior de Goiás, jogo hoje à noite, né? O que foi essa cara? Quais são os critérios que você usa para denominar o Goiás como o maior do estado? Ele lembra a cor do meu time, do Santos. Nossa. Ué, não lembra? Não. Seria o Goiânia, talvez. É o Goiânia. É o Goiânia, eu confundi. Goiânia. Verde é verde, Goiás. Vermelho é vermelho, Vila Nova. Tá certo? O Goiânia é tricolor, rubro-negro, perdão. É o Dragão. É o Dragão. Eu confundi, é o Goiânia. O Goiás não, Goiás não. Não, e é um erro que acontece assim. É um erro crasso, você diria? Não, é um erro comum. Foi um falho ato. Falho fato. Bom, e hoje tem o sarcófago também, até porque com o Guarani o jogo do Guarani. O Guarani esteve em campo lá no passado. Só tira uma dúvida pra mim, o Adãozinho tava nesse jogo? Não sei, eu não vi a ficha ainda. Ah, entendi. Ontem o jogo foi 2005. Não, foi 2006. Eu acho que ontem foi 2006. Foi 2006. Foi Ponte São Caetano. A música vai dar a tônica de quando foi esse jogo do Guarani. Vamos ouvir. Cara, Martinho da Vila no auge. No auge. Não, é um brincalhão, né? Depois chove de mensagem aqui com ofensas. E aí a gente gosto dessa. E sobra na produção. Eu gosto dessa. Cada áudio com marimbada atrás de marimbada. Muito boa a escolha. Martinho da Vila, um ícone. Eu gosto dessa e daquela outra lá é. Retalho do Cetim? Não, essa não é dele. Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Impressionante. Martinho da Vila. Impressionante. Sou muito fã do Martinho da Vila. Pelo amor de Deus. Parabéns. Vai devagarinho, então. Isso que você fez agora, você cometeu um crime contra o samba brasileiro. Não foi crime nenhum. Para com isso. Bom, foi Guarani e União Barbarense, o jogo de hoje que o Cabelo vai trazer no nosso sarcófago. E que ano que foi, Cabelo? Não vou falar. Vamos aguardar. Vamos tocar o programa. Você sabe que hoje, dia 30 de julho, sabe o que é comemorado? O que é comemorado? Hoje é comemorado o Dia Internacional da Amizade. A amizade, nem mesmo a força do tempo é capaz de destruir. Somos verdade. Fundo de quintal é maravilhoso. Sou muito fã do Você sabe que eu cotei fundo de quintal no meu casamento, mas aí não teve verba. Sério? Você devia ter pedido pros padrinhos isso. Os padrinhos estão mão de vaca, né, Antônio? Não, mas seria tranquilo. Paga o fundo de quintal aí, cara. Não, assim, se você tivesse falado antes, dava tempo, agora não dá mais. A agenda tá travada. Aliás, Se liga. Tá entrando no último mês. Eu acho solo, que esse né? é o último Arena Solo. É o último Arena Solo, depois... Mas se quiser, Júlio, dá tempo aí. Não, tá tudo bem. Dá tempo, a gente Tá tem um tudo esqueminha certo. aí pra resolver. Não, pode vir pra piscina que a água tá gostosa. Não, eu sei que a piscina tá... vai ser um revezamento aí, 4 por 100. 4%. Como que é? Você vai entrar e sair 4 vezes? Aí não tem gente que aguenta, velho. Calma aí, cara. Dá uma olhadinha no Fábio Júnior. O Júlio deu uma ideia, porque hoje ficou muito marcado, né, a imagem das meninas do Brasil quando elas receberam a notícia de bronze. De medalha, né? De medalha, de conquista, né? Porque o bronze também é uma conquista. Claro que é. A primeira vez que elas conquistam É a medalha primeira por equipe, vez, imagina. exatamente. O único perdedor do pódio é o Prata, né? É o Prata, Que é o mas único ali que também perdeu. não perdeu também, porque eles venceram. Não, de pontos não, né? Mas o Prata é o primeiro que perde, né? É o único que perde do pódio é quem fica com a prata. Exato. Mas o Júlio hoje deu uma ideia de enquete que eu acho que vai Júlio. engajar, né, Júlio? Porque ali virou um momento olímpico. Qual é a ideia?
a gente vai lembrar os nossos netos, nossos filhos, qual foi a primeira vez que a ginástica do Brasil ganhou uma medalha em equipes. Aí a gente vai lembrar daquela imagem, elas ansiosas olhando pro telão, com a Rebeca Andrade sendo aí a principal ginasta. É claro, ela vai ser lembrada, mas as outras também, a Júlia, a Flavinha, a outra eu esqueci o nome. Jade Barbosa. Lohane e a Jade A Barbosa. Então, mas outros momentos olímpicos ficaram marcados também, né? Nesse clima de Olimpíada. Acho que o ouvinte pode participar hoje para qual momento olímpico que não sai da memória nesse dia da amizade. Tá aí. Momento olímpico não sai da memória no dia da amizade. Eu acho que teve um momento olímpico negativo, que foi o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Que foi puxado. Mas não, aí Não, não é o mas da dá uma amizade. conotação negativa. Não, mas marcou, né? Sabe um que eu lembro, que foi bem marcante, na Rio 2016, no salto com vara, Thiago Braz. Thiago Braz. Ah, mas aí não é também da amizade, né? Aí dá pra calar a boca do francês. Não, né? então, tinha o francês, e o que acontece? Quando o francês ele bate 6 metros, ele vibra como se fosse Pra ouro. ouro. E aí o Thiago Braz, depois da entrevista pra TV Globo, ele falou que viu aquilo, e aquilo incomodou ele, porque ele falou, pô, no meu país, com o meu povo aqui, então com esse sentimento de patriota, de amizade pelo Brasil, o estádio começou, o Newton Santos começou a empurrar o Thiago, ele foi lá no juiz, falou assim, eu quero 6,3, que era uma marca que ele nunca tinha batido, nem treino, ele nunca conseguiu. E aí o estádio foi com ele conseguiu bater, aí o francês falou assim, põe 6,6, foi quando o Newton Santos começou a vaiar. Então o Newton Santos teve um sentimento de amizade pelo Thiago Braz, e de inimizade pelo francês, ele não conseguiu pular, e foi ouro para o Brasil. Nossa, mas essa é uma enquete dura, né? Porque a Olimpíada, a gente tem poucas imagens na cabeça, né? O que você lembra, por exemplo, Scheibe? Eu tenho duas marcantes. Para mim, em 92, quando o Brasil conquista o ouro no vôlei masculino, 3-0 sobre a Holanda, Brasil conquistando lá em Barcelona o ouro olímpico no vôlei masculino. E também uma que eu estive presente no Rio 2016, se bem que futebol não é tanto olímpico assim, mas faz parte das Olimpíadas também, Nossa. quando o Brasil conquista Que tinha- o título, a medalha de ouro com o gol do Neymar de pênalti, deu o tinha na Everton Alemanha. também pegando pênalti. Que tinha de contra a amiga Alemanha. ali, amigas dos jogadores ali nas arquibancadas, não tá escrito, hein? Foi Esse marcante aí mesmo. foi. Você foi pra aquele pós lá, ô Claro que Fábio foi. Scheibe? Foi na casa do A Borel, gente uma parada desbravou o assim? Rio de Janeiro aquele dia. Foi né, lá com que ele futebol. perdeu todas as estribeiras. Foi recuperar Foi só muito em legal. 2022. É a Olimpíada do Everton, né? Que pega Sim, o o pênalti. Everton e o Neymar também, né? Contra a Alemanha. Menino O Ney, Neymar marca um golaço de falta, né? Acho que o Neymar Bate na trave, né? bate na trave e entra. Cara, foi um golaço aquele. Depois ele marca o gol do pênalti decisivo também, né? Sim. É isso mesmo. E depois daquilo, né? Aí ganhou mais uma vez depois, mas. Depois mais eu- nada, né? Ou se não tem outra enquete legal. Qual outra enquete? Você legal? trocaria o futebol masculino pelo futsal nas Olimpíadas? Eu trocaria. O futebol de Não, eu campo- acho que tem que ter os dois. Eu acho que Eu não tem- também. Eu vou, Não, eu acho não que tem os concordo dois. nunca com o Eliel, Não, mas nessa... o futebol, eu acho Nossa, que ele... nós estamos juntos nesse só se ele for diapasão? sub-17, nesse diapasão. sub-20. meu cara. Prazer Hoje é o com Dia você. Internacional da Tá Amizade, vendo né? aí? Dá parabéns pro Fábio Scheibe, Cabelo. Abraço a Fábio Scheibe, sempre. Grande cabelo. Tamo junto. Aqui nas fronteiras de Itu e Indaiatuba. Vocês se odeiam, mas estão juntos hoje. Tamo junto. Bom, pelo que eu vi, eu acho que então fica essa aí. Mas a do futsal, eu acho que o futsal deveria sim Deveria. participar das Olimpíadas. Na minha Qual opinião. a alegação? Há uma alegação oficial por parte do... Cara, os caras, com todo o respeito a todos os esportes, Claro, eu claro. respeito todos os esportes, mas os caras colocam, tipo, tênis de mesa, tênis e o badminton. Por que não tem futebol e o futsal? Não é? Então você é a favor do beach tênis e do futsal? Não, só Na próxima, futsal. a partir de Los Angeles. Você joga beats? Não. Não, eu jogo futsal. Futsal eu gosto. Eu jogo beach tennis e futsal. Você joga? Eu jogo pinobol, aquele do... Ai, Da tampinha de eu tô indo refrigerante. embora, gente. Não dá pra ficar aqui, não. Vou embora. Tchau pra vocês. Toca o programa aí. Hoje eu vou embora. Cansei. Arena CBN. Oferecimento Munk Mack, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmack.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800 591 2223. IGA Atacado. Há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia.
Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Novo Iga Atacado. Você já conhece a nova loja do Iga Atacado? Fica na Avenida Osvaldo Veiga, 628, no Residencial Bela Aliança, em Campinas. Já estamos atendendo com promoções imperdíveis de inauguração. Aproveite! Iga Atacado, há quase 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Vamos correr juntos em direção ao futuro? Venha participar da segunda corrida Ville Santaine Family Run Etapa Solara, realizada pela Noblu e Ville Santaine. A corrida acontece no dia 4 de agosto às 8 horas da manhã e vai percorrer a localização privilegiada do residencial Ville Santaine. Venha com toda a família. O percurso pode ser de 10 ou 5 quilômetros e também tem um percurso para crianças. Faça sua inscrição em noblu.com.br e garanta sua segunda medalha. Ville Santaine, a exclusividade de viver bem. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Arena CBN. O Eliel foi embora mesmo, hein? Ele foi para a cerimônia, né? Como já tinha dito aqui, nas condolências também. Fica aqui a nossa mensagem de apoio também a toda a família Pedroso. Hoje um dia triste, mas estamos aqui para continuar a caminhada. Com certeza. Ô, Júlio! Opa! Você tá meio perdido, parece? Cara... Tá tudo bem, Lupe. A gente Não, tá aqui eu tô- para te ajudar na condição do programa. Eu queria claro. que você falasse hoje por que o Goiás vai complicar a vida do São Paulo na jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Não, eu não acho que o Goiás Não? vai complicar, não. Então, ao lado do Atlético Mineiro, talvez seja o confronto que eu mais tenho confiança de que não tenha zebras, né? O Atlético é com o CRB, certo? Certo. E aí eu acho que o Atlético e o São Paulo são os confrontos, pelo menos no campo teórico, que eu vejo com maior possibilidade de avanço sem sustos. Mas o São Paulo vai precisar jogar bola, né? O Luiz Beldia tem feito, por exemplo, o jogo contra o Botafogo, o primeiro tempo do São Paulo foi ruim, mas o segundo tempo foi muito bom. Então eu acho que o time precisa de mais regularidade dentro do próprio jogo. Acho que se São Paulo conseguir aquela boa atuação do segundo tempo contra o Botafogo, acho que aí passa com mais tranquilidade do que se imagina. O jogo hoje não é Lê Pinheiro, né? Não, hoje é no Morumbi. Ah, no Morumbi? Hoje é no Ah, qual Morumbi. mando? Tá certo, foi sorteio. Foi sorteio, Tá, primeiro correto. jogo em São Paulo, Cara, segundo jogo em Goiânia. Desculpa, eu não vejo É, muitas... pode acontecer, né? O futebol tem isso aí, Imponderável, tudo Como bem. diz, Mas, sinceramente, se eu tivesse fichas para apostar... Ah, de 10 fichas, quantas você colocaria no São Isso, Paulo? de 10 8 no São fichas. Paulo. 8 no São Paulo Duas no é Goiás. uma boa Você ótica. colocaria quantas fichas no São Paulo Colocaria hoje? 7 no São Paulo. 7 no São Sim. Paulo e 3 no Goiás. Ou empate. 2 fichas do empate e uma no Goiás. E você, Shaibi? Goiás é azarão, hein, Fábio Chá? Eu acho que tá com 8 também, viu? São Paulo é muito favorito nesse confronto. O Júlio falou do confronto do Atlético Mineiro, e justamente os dois times que estão na Série B, né? O CRB e o Goiás nessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O restante dos times, todos da Série A. Mas São Paulo tem favoritismo, sim, deve fazer um bom resultado hoje para segurar a classificação lá no Alê Pinheiro. A não ser, na Serrinha, né? A não ser que o Tadeu esteja numa noite daquelas de Tadeu, sempre. O goleiro do Goiás sempre vai bem em jogos grandes, assim. Mas é muito Tadeu difícil pela qualidade. é uma doideira, né? Porque o Tadeu tem jogos que ele é espetacular, faz grandes defesas, mas ele não me passa a sensação de um goleiro seguro. uma regularidade, né, Júlio? O gol que ele tomou contra o Santos foi um gol Então, com um porque erro gravíssimo. ele faz milagres no jogo, mas Sim. ele não segura às vezes. Lances defensáveis. Então ele me passa a sensação de um cara que
não é seguro. Tanto que quando o Corinthians estava aí para contratar, mirando a contratação do Tadeu, muitos falavam justamente sobre essa característica dele, de ser elasticamente algo meio que era o Ronaldo Giovanelli, lembra, Cabelo? Ele era plasticamente. Plasticamente era um goleiro que fazia grandes defesas, mas em termos de segurança... Não tem aquela confiança. Não é aquela... Por exemplo, uma vez eu tava conversando com um amigo e ele disse o seguinte, o Everton, ele é um goleiro que, tipo assim, o Palmeiras sai pra jogar e vai, porque se der algum problema, eles ficam, entre aspas, tranquilos, porque tem um Everton segurando lá a marimba, entendeu? Se der alguma coisa de errada, pô, pelo menos é um goleiro ali que faz um certo milagre. Segurança. Eu acho que o Goiás não tem essa segurança que é depositada no Tadeu. O São Paulo começou a ter um pouco mais de confiança com o Rafael, mas quando o Jandrei entrou, que o Rafael estava na Copa América, essa segurança você já sentiu uma instabilidade no sistema defensivo. Mas assim, só lembrando, né, que na bola mesmo, de conjunto e tudo, o São Paulo é muito, na minha opinião, é bem superior. Se eu tivesse 10 fichas para apostar, eu apostaria 5 no São Paulo, 4 no empate e 1 no Goiás. Mas você fala no confronto, nos 2 jogos? Hoje. Só hoje, no Morumbi? Hoje. 5 no São Paulo, 4 no empate e 1 no Goiás. Puxa aí o provável time dos dois, Lupe, porque eu tenho a sensação que o Goiás é um time bom e que deveria ter uma campanha melhor na Série B. Isso engrenou, não decolou ainda. Não decola, né? Ó, vamos pegar aqui o São Paulo. O provável São Paulo, do Zubeldia, Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Luiz Gustavo, Bobadilha, Lucas Moura, Luciano Ferreira e Caleri. Porque toca no Caleri, que é gol. Isso. O Goiás, do professor Márcio Zanardi. Tadeu. O meu malvado favorito, né? Meu malvado favorito, isso. Tadeu. Aí vai jogar com 3 zagueiros, provavelmente. Lucas Ribeiro, David Braz e Messias. Bom trio. Gosto. Pra Série B, gosto. Aí você tem no meio-campo o Marcão Silva, que é um dos artilheiros da Série B. Bom jogador. O Barbudo. O Barba. Natan Melo, que entregou o ouro aqui não gostei no brinco de ouro. Contra o Guarani, eu não gostei do Natan. Aí você tem do lado direito Diego. Tá. Do lado esquerdo o Sander. Sander que não vive boa fase. Não vive boa fase. Aí você tem no meio campo, quem é o 10? Regis. No ataque, o Wellington e o Edu Júnior. O Edu, que era do Brusque. Do Cruzeiro. Isso. Tá vendo? Não era um... Era no papel, na teoria, era pra esse time ter dado mais liga, pelo menos na Série B. Paulo Baia não vai jogar, não? Paulo Baia é banco. Paulo Baia, ele é Paulo Baia elemento de surpresa. Elemento de surpresa, né? Mas é tão surpresa que às vezes nem aparece, né? Às vezes nem aparece. Mas lembrando que nem toda surpresa ela pode ser agradável, né? Verdade. Tem surpresa negativa também, né? Tem. Infelizmente. Pro torcedor do Guarani, o Paulo Baia foi uma surpresa negativa, né? Porque... mas aí aquela virada do Guarani foi, eu acho que mais... Claro, eu não quero tirar o mérito aqui da reação do Goiás, mas aí a reação começa num pênalti infantil do El Santos. Sim. E de uma desatenção da defesa do Guarani. Exatamente. Jogou com a menos. Sim. Todo jogo, isso pesa muito, faz diferença. Mas o Goiás não teve uma grande apresentação. Contra a Ponte, aí beleza. Aí foi uma apresentação mais convincente. Mas mesmo assim, eu acho que pra enfrentar um São Paulo no Morumbi, acho que vai precisar mais. Vai precisar de mais. Vai precisar dar um passo a mais aí pra conseguir algum resultado bom. Deixa eu ler aqui algumas participações. O pessoal tá falando ainda sobre aquele assunto, né? Sobre futsal e futebol nas Olimpíadas. Deixa eu pegar aqui a mensagem do Sérgio, de Americana, hein? Americana nos abraça. Boa tarde, amigos. Por que o futsal não entra nas Olimpíadas? Porque a Confederação do Futsal está em briga com a FIFA sobre os direitos do futsal. Enquanto não chegarem a um acordo, não vai entrar nas Olimpíadas esta modalidade. É o Sérgio, de Americana. Teve aí uma pequena discussão, né, em relação ao futsal, à FIFA, né? Agora, se não me engano, quem organiza os mundiais de futebol de salão de futsal é a FIFA, né? Mas a própria FIFA não tem um bom relacionamento com o COI, né? Não. Eles vivem... São entidades que... se degladiando em relação ao futebol, até porque a FIFA... Pra FIFA não é interessante que a Olimpíada tenha relevância, que o futebol masculino não tenha relevância para não concorrer com a Copa do Mundo. Isso não vai acontecer, né? Mas ela não quer correr o risco também.
Por isso tem essa limitação de idade também. O final do telefone 7892, o Marcos, mandou aqui, ouro do Joaquim Cruz, o maior de 84, todos. em Los Angeles. O maior ouro de todos, ao né? som de Lionel Richie, foi a primeira Olimpíada que eu acompanhei. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Peterson também, que tá ligado no Arena. Ele falou que a lembrança de 1988, o ouro no judô com o Aurélio Miguel. O Peterson, inclusive, vai participar do Mundial aí no final do ano. Ele que é judoca. Pô, o ouro da Malheimage aqui pra nossa região foi histórico também, Sensacional. né? Sensacional. Foi no Rio também, não foi? Não foi não. Acho que foi Londres, Nossa, né? só um ganchinho, você falou de 84, Desculpa. é que... Não, fica à vontade, não, porque esse rapidamente. momento é o seu momento. Não, rapidamente. De 80 pra trás é o seu momento. Não, é porque em 84 a gente teve ouro de Joaquim Cruz, prata de Ricardo Prado na natação e uma seleção masculina de vôlei, Xandó, Montanaro, William, Bernardinho, Jornada das Estrelas? Renan, Jornada das Estrelas. Que pena que o vôlei... E o futebol foi bem também, comando de Jair Pisserni em 84, mas não levou ouro, infelizmente. Ficou com qual medalha? Você não lembra? Eu não lembro. Será que ficou com a Não prata? é a prata? Que Ficou com a prata. É o que o Neto tava no time, não era? Não, 88 acho que foi o Neto. O Neto é prata, O né? Neto é prata. Então... O Neto é prata. Mas era uma seleção boa. Tinha o grande Chicão da Ponte estava lá, tinha Luiz Carlos Vinck, entre outros aí. 88 tinha Romário. Neto. Sim, Dunga. Boa. Olha só, que memória, hein, Tá Fábio acordado, Scheibe? né, Fábio Scheibe? Tá bem, hein, Scheibe? Não, eu tô vendo, acompanhando aqui o basquete, tá dando... Então, tá ruim, né? por água, hein? Não tá logrando mal, êxito? tá mal. Mas a Alemanha... 26 a 19, a Alemanha é atual campeã do mundo, né? Campeão Não, mas mundial. tá cedo ainda. Pro basquete isso tá muito cedo. Mas a Alemanha é mais forte que a França. É porque tem o Victor Wembanyama. Mas no coletivo a Alemanha é mais time que a França. E o Brasil vai vencendo também no vôlei de praia, né? Tá 1-0 e no segundo set 17-11 pro Brasil. Vôlei de praia feminino, Brasil que também tem uma grande expectativa por medalhas nas areias de Paris. Aliás, como é bonito essa arena do vôlei de praia. Aos pés da Torre Eiffel. Olha que coisa maravilhosa. Daqui a pouco a gente volta para falar também sobre Olimpíadas. As meninas da ginástica levaram o bronze. Mas na equipe, hein? Ainda tem a final da individual. O Brasil com chances de medalha. 4h33, vem chegando aí o repórter CBN. Repórter CBN. O principal candidato da oposição da Venezuela, Edmundo González, pediu que as Forças Armadas do país parem de reprimir os protestos contra o resultado da eleição presidencial. O opositor disse ainda que é preciso respeitar o que ele chamou de vontade popular. Segundo o procurador-geral venezuelano, mais de 700 pessoas já foram presas em meio às manifestações contra a proclamação de Nicolás Maduro como vencedor do pleito. O Conselho Nacional Eleitoral venezuelano confirmou a vitória de Maduro, mas não divulgou as atas eleitorais. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o mercado de trabalho aquecido abre possibilidades de aumentar salários. Para ele, a melhora do mercado formal também pode fazer com que os trabalhadores saiam da informalidade. O Ministério projeta uma geração líquida de cerca de 2 milhões de vagas para 2024. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam que o país criou 1.300.000 novos empregos no primeiro semestre. A Justiça de Goiás determinou a quebra do sigilo telefônico da médica Cláudia Soares Alves. Ela está presa na cidade goiana de Itumbiara por ter sequestrado uma recém-nascida em um hospital de Uberlândia, em Minas Gerais. A decisão judicial destacou que o telefone vai ajudar a polícia a entender como Cláudia agiu. A defesa da mulher alega que ela teve um surto psicótico no momento do crime. Os tenistas espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz bateram uma dupla de holandeses por 2-1 e se classificaram para as quartas de final da Olimpíada de Paris. A dupla espanhola vai enfrentar os americanos, que eliminaram os brasileiros Thiago Monteiro e Thiago Wild. No horário de Brasília, 4h36.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h36, é a vez de Mário Quintino aqui no Arena CBN. Ele chega para atualizar a situação das estradas em nossa região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Oi, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Trago informações da rodovia Dom Pedro. Aconteceu um acidente há pouco, bem na saída da alça de acesso da rodovia Anhanguera, no sentido interior, no acesso, então, para Dom Pedro, para quem vai em direção de Jacareí. Esse acidente envolveu ali um veículo, bem na altura do Nova Aparecida, e ainda tem atendimento, então, atenção, você que está passando aí pela alça de acesso, acaba tendo reflexo de lentidão já no trevo do Nova Aparecida e também para quem sai da rodovia Anhanguera e acessa a Dom Pedro. Na Dom Pedro ainda, o nosso ouvinte perde tempo também na chegada para a rodovia Anhanguera no sentido contrário, para quem vem então da região dos Amarais. A lentidão começa ainda nas proximidades da Aladino Selmi, e lembrando que tem pistas molhadas, então atenção aí pela Dom Pedro. Para seguir em direção do Matão e Sumaré, Aladino Selmi é uma opção por enquanto sem pontos de parada, e pela Zeferino Vaz a movimentação é um pouco maior para quem vem a Campinas já na chegada para Teodoreto e no sentido contrário em direção de Paulínia, na altura do quilômetro 119. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN a qualquer momento para atualizar a situação das estradas e também o trânsito aqui em toda a região. 4h38. Ofertas Hispânia Atacadista. Café pilão meio quilo no atacado só R$16,99. Óleo de soja lisa só R$5,29. Hispânia Atacadista. É preço baixo, lucro certo. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. É porque a idade chega pra todo mundo, Cabelo. A idade chega pra todo mundo. É. Pra todos. A idade... O tempo é implacável. O tempo é implacável. Deixa eu atualizar aqui o placar do basquete, Do nada, porque né? deu uma aproximada aqui o Brasil, hein? 29, O Fábio Chaves 27. só traz notícia Fábio ruim, Chaves. o time reage e não fala nada. Não, que isso. 2 pontinhos só atrás da Alemanha, cara. Isso no basquete não é nada. Vai lograr êxito aqui, hein? Deixa eu Ele pegar. futebol também, 2 gols, é pouco. É verdade. É quase igual. É Um placar perigoso, é isso mesmo. É um placar perigosíssimo. 29-27 no basquete é um placar perigosíssimo. A gente vê um 2x0 virar um 3x2 pro adversário todo dia. É sempre. Ó, deixa eu ler mais participações. 5849. O José Carlos Monteiro, ele diz que o momento olímpico marcante
foi o protesto que ficou conhecido como os Panteras Negras nas Olimpíadas de 1968. José Carlos foi quem mandou mensagem aqui pra gente. Deixa eu ver, boa tarde pessoal do Arena, Maurício de Campinas. João do Pulo em 1980, medalha de bronze em Moscou. Aquela medalha tenho como lembrança, eu era um menino de 12 anos. Boa tarde, deixa eu pegar aqui essa mensagem. Boa tarde para todos vocês, parabéns pelo programa. Acho que o momento das Olimpíadas que vai de encontro com esse Dia Internacional da Amizade é a chegada da corredora suíça na maratona feminina das Olimpíadas de 1984, em Los Angeles. Um abraço a todos, o Wellington. Essa cena ela é marcante, emblemática. Não, e no judô tivemos a Larissa Pimenta também, né? Recentemente ela teve o bronze e aí a italiana que perdeu, ela estava furiosa com a arbitragem, pois ela olhou para a brasileira, foi lá abraçar e foi um gesto bem legal. Isso é amizade, o respeito no esporte também, né? Boa tarde, galera do Arena. Ao meu ver, não faz muita questão. O pessoal não faz muita questão com o futsal. Esses dias atrás, vocês estavam comentando sobre a premiação do futsal na Libertadores. Na verdade, é uma vergonha, né? O Eduardo de Hortolândia. Realmente, né? A diferença de premiação da Libertadores do futebol para a Libertadores do futsal. Acho que nem teve premiação, se não me engano. Então, realmente, é bem diferente. Ó, o Gustavinho mandou mensagem pra gente aqui, ó. Gustavo Magalhães, final do telefone 2542, mandou a foto com você, Chaibe, lá no Moisés Lucarelli. Viu só? Honra minha, hein? Honra minha com o Rei do Espetinho. Temos que ir lá, hein? Temos que ir lá. Estamos devendo uma visita, hein? Eu prometi pra ele. Vamos com participações de áudio. O ouvinte mandou mensagem. Vamos com as participações, as mensagens com os ouvintes participando através de mensagem de áudio. Pode rodar, Bolacha. Eu torço pra cair, sim. O que eu não torço é pra se machucar, mas que eu torço pra cair, torço. A gente não torceu pra elas machucarem, né? As meninas da ginástica, pelo amor de Deus. Mas um escorregão ali, outro ali, ajudava. Mas deu bronze. Tá tudo certo. No skate foi a mesma coisa, né? Como medir o caráter, se você torce ou não, pra adolescentes de 14 anos tropeçarem no skate. Mas acontece. Eu não tô torcendo contra elas, tô torcendo a favor do Brasil. Mas é importante ressaltar, né? Que nenhuma se machuque. Hoje a Flávia Saraiva teve uma lesão no aquecimento. Ela abriu o supercílio, então sim. Foi uma dificuldade, porque ela tava com aquela região bem inchada, então atrapalha a visão também, né? Mais um. Oi, o Lupe falou que os nossos netos vão perguntar pra gente aí das atletas aí da ginástica olímpica, né? Que fizeram história, né? E realmente. Mas ele já esqueceu o nome delas hoje. Já foram campeão hoje, ele já esqueceu os nomes. Aí fica difícil, né? Marcelo do Ouro Verde. Ô, Marcelo, mas é que eu tenho um sério problema de memória. Esse que é o grande problema. Mas assim, eu prometo que eu não vou esquecer. Já esqueci de novo. É a Jade, a Rebeca, Júlia, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lohane. Ai, que burro, dá 0 pra... Ô, louco, Bolacha. Ó, hoje tem Botafogo e Bahia também, hein? Copa do Brasil. Será que o Botafogo vai aprontar o primeiro jogo? É no Newton Santos. Cara, eu acho muito equilibrado esse confronto, velho. O Bahia caiu um pouco, né, cara? Caiu um pouco nas últimas rodadas, estava no ascendente, né? Podemos colocar dessa maneira. Eu não sei o que tá acontecendo, mas mesmo assim, se você olhar time por time, eu acho muito, muito equilibrado. Eu gosto dos trabalhos do Rogério Ceni. O Bahia que não ganha 4 jogos, né? Perdeu pro Cuiabá em casa, perdeu pro Corinthians em casa. Daí depois empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Inter também. O Rogério Ceni colocou os reservas também contra o Internacional. O Everton Ribeiro ficou no banco. Mas o Bahia tem feito uma boa temporada. Joga esse primeiro jogo no Rio de Janeiro. O Botafogo tá bem, muito bem no Campeonato Brasileiro, mais uma vez. Mas tá sentindo desfalque, né? No último jogo sentiu bastante desfalque do Júnior Santos e do Eduardo também. 2 pilares aí no esquema do Botafogo. E tem uma notícia que acabou de chegar, a gente falou do São Paulo agora há pouco, e o São Paulo, enfim, acertou a rescisão contratual com o Rames Rodrigues, viu? O Rames Rodrigues não faz parte mais do tricolor paulista, ele cobrava as luvas, né, que foram acertadas no fechamento, quando fechou o contrato para ele vir. São Paulo devia 10 milhões de reais, mas acertaram as cláusulas aí, parece que dessa vez vai, faltando apenas a assinatura, Rames Rodrigues não joga mais pelo tricolor paulista. Beleza, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos pro intervalo aqui no Arena, daqui a pouco a gente volta. Tem um recado especial daqui a pouco pra você. A gente volta já.
Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmaqui.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800 591 2223. IGA Atacado. Há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. São 4 horas e 48 minutos e agora a gente tem um recado muito importante para você que está aí com alguns problemas, principalmente na sua saúde sexual masculina. O Marcos Lima, da clínica Upman, está aqui ao meu lado. Tudo bem, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, ouvintes da CBN. E a gente sabe que isso é um problema que atinge muitos homens, mas às vezes ele fica com vergonha de colocar isso, de ir atrás de um tratamento eficaz. E na clínica Upman ele vai encontrar aí, quem sabe, a solução, né? Com certeza, Lupe. Olha, a clínica Upman é uma clínica especializada na saúde do homem. E lá a gente trata há muitos anos já, milhares de homens já passaram, principalmente aqui em Campinas, nós temos uma clínica referência aqui na Norte Sul, onde a gente trata lá o que, Lupe? Impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido, reposição hormonal, porque você sabe, aos 30 anos cai muito a testosterona, a prolactina vai lá em cima. Então o que a gente faz lá? A gente faz um tratamento personalizado para os homens de todas as idades, viu, Lupe? Homens de 30 anos, 20 anos, 40, 50. Quem quer ter uma vida sexual ativa tem que procurar a Clínica Upman e parar de ir na farmácia, comprar o laranjinho, o azulzinho e achar que vai resolver o seu problema. Por quê, Lupe? Porque isso é paliativo, não resolve o problema. Você só vai conseguir resolver o seu problema com tratamento médico, seguro e eficaz, personalizado que a Clínica Upman oferece. Lá a gente tem uma equipe multidisciplinar, viu, Lupe? Lá a gente tem desde médicos com mais de 20 anos de experiência como fisioterapeuta. Precisa ver, viu, Lupe, o tratamento inovador da Clínica Upman de terapia de ondas acústicas, que melhora muito a irrigação sanguínea e sem tomar remédio, você já melhora muito a sua performance. E não acha, Lupe, que o pessoal procura só a Clínica Upman para tratar disfunção erétil, ejaculação precoce. Muitos querem melhorar a performance. Sim. E a Clínica Upman tem recuperado casamentos. Se você, meu amigo, que está aí com falta de libido, não consegue comparecer há muito tempo sexualmente, dá uma oportunidade para a Clínica Upman e vamos tratar você. Vamos fazer uma condição especial? Vamos lá, vamos lá. Até às 5 horas da tarde. Nós temos uma condição agora em julho, no inverno, para você aquecer o seu casamento, aquecer o seu relacionamento, seja com homem, com mulher, para te dar um up de verdade na sua saúde sexual. O telefone que nós temos aqui é o 0800 591 2223, o telefone que também é o WhatsApp,
0800 591 2223. Nós vamos fazer uma condição imperdível para você, ouvinte, resolver esse problema de forma segura e eficaz com médicos, tá? No 0800 591 2223, o telefone que também é o WhatsApp, uma condição até às 5 horas, imperdível, só porque você está aqui hoje sozinho. Que isso? Nós vamos fazer Eu essa já tô condição ligando, viu? até às 5 horas da tarde. Você vai ligar agora, ouvinte CBN, vai passar por um consultor que já vai ver qual é o seu problema. Já vamos agendar consulta médica para amanhã. Amanhã tem um horário disponível só para os ouvintes da CBN. Aí com sim. essa condição especial aqui na Clínica Upman, na Avenida Norte Sul. Você vai ver o tratamento que você vai fazer lá, tratamento seguro, eficaz, e você vai voltar a sorrir. Lembra quando você tinha 18 anos, Lupe? Eu lembro. Como que era a sua vida sexual? Você citou aí os 30 anos, eu vou falar a verdade pra você, eu acho que tá caindo a idade, viu? Acho que com 29 eu já tava ali no desespero, com 28. Quando eu tinha 18 anos eu tava bem demais. Eu tenho certeza disso, e agora você pode recuperar isso. A medicina evoluiu muito. Ouvintes da CBN, dá uma oportunidade para a Clínica Upman. Vamos tratar, fazer um diagnóstico seguro, preciso, e voltar até aquela sabe aquela ereção firme, dura, rígida, e você consegue controlar a ejaculação a hora que você quiser? É só na Clínica Upman que você vai conseguir. E também a gente tem outro tratamento imperdível na Clínica Upman, que é muito novo no Brasil, que é de aumento peniano. Sim. Saber que consegue aumentar lá na clínica, sem cirurgia, sem nada, 3 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura, com procedimento eficaz, seguro, sem cirurgia. No mesmo dia você vai lá, passa com o médico vai te atender e você já faz lá, sai da Clínica Upman renovado. Então a Clínica Upman, que é uma clínica número 1 em saúde sexual masculina, ela tem todos esses tratamentos para você voltar a ter aquela autoestima, voltar a ter aquela performance sexual que você gostaria ou que deixou lá para trás e quer retomar. Então dá uma oportunidade para a Clínica Upman, liga no 0800 591 2223, o telefone que também é o WhatsApp. Até às 5 horas da tarde nós vamos fazer uma condição imperdível para você já começar o tratamento essa semana, no mês de julho, no inverno, e aquecer o seu inverno para sua parceira, para salvar o seu casamento, para voltar a ter felicidade sexual que você merece. 0800 591 2223, o telefone que vai transformar a sua vida sexual, que é na Clínica Upman, e sexo é saúde na Clínica Upman, viu, Lupe? Boa! Então procure ajuda médica na Clínica Upman, 0800 591 2223. Telefone e WhatsApp, né? É telefone e WhatsApp. Até às 5 horas essa condição imperdível para os ouvintes da CBN, e muito bom estar aqui com vocês no Arena Esportiva. Esse programa que é demais, acompanho, e sucesso para vocês. 0800 591 2223, o telefone que vai transformar a sua vida sexual. Recupere a confiança, recupere seu autoestima com a Clínica Upman. Sexo é saúde, 0800 591 2223. Até às 5 horas da tarde para você que está ouvindo o Arena CBN. Obrigado, Marcos, da Clínica Upman, número 1 em saúde sexual masculina. Valeu! Um abraço. Valeu, obrigado. São 4 horas e 53 minutos. Tem mais participações de áudio? Vamos colocar mais um áudio? Depois tem o palpitão do Arena, hein? Palpitão do Arena, e tem um sarcófago também. Manda bala, Bolacha. Boa tarde, Arena Esporte, CBN. Eu João Miguel aqui de Arthur Nogueira. Hoje eu tô dizendo para vocês que hoje o São Paulo passa, tranquilo. Agora o Palmeiras amanhã vai ficar pelo caminho. Ixi, Fábio Chaves não dá pro Palmeiras não, tá? A chave do Palmeiras é muito difícil. Palmeiras amanhã fica pelo caminho. Ok? Ok. Boa, Palmeiras fica pelo caminho. Vamos fazer o seguinte? Vamos abrir? Basquete tá quanto, Júlio? Informação do basquete. É com o Fábio Scheibe o basquete, eu tô no box. Fábio Scheibe, basquete do Brasil. É, parece que deu problema lá no Fábio Scheibe. Parece que entrou água no cabo de rede. É verdade. Na internet. Não, o segundo quarto do Brasil segue perdendo para a Alemanha ainda, só que agora precisa confirmar o placar. 40-40, velho. Intervalo, bicho. Empatou então. Eu toco a bola pra você fazer uma. Pô, fez uma ponte aérea. Escorregou da mão, só puxou o aro. Deu airball. Vamos lá. Essa música foi lançada no mesmo ano do jogo que o William Cabelo separou pro sarcófago do dia 30 de julho. E não é Martinho da Vila, não, igual o Eliel falou. Por favor. É Zeca Pagodinho, que aliás, teve show. Né? E vou falar um negócio pra você, hein? Teve um time aqui da empresa que foi, e ó,
Deu trabalho. Dá roteiro de filme isso aí. Imagina. Ou seria uma série? Ah, eu acho que uma série também. Né? Uma série. Fiquei sabendo de umas coisas pesadas Olha, lá. Mas terminou tudo bem. Graças a Deus. Ô, Cabelo, o Guarani entrou em campo, certo? Entrou em campo. E enfrentou quem? União Barbarense. O Leão da 13. O Leão da 13, hein? Ah. União Agrícola Barbarense. Futebol Clube. Quem que tava nesse elenco do União? Não tem a menor chance de acertar. O Leandro. Você tá brincando? Ele. Que diz... ele. Sabe onde ele despontou? Aonde? No Cosmopolitano. É ele mesmo. O Leandro. Depois ele teve uma passagem muito rápida. Iracemapolense. Isso, exatamente. Mas foi uma passagem relâmpago, Relâmpago. Ele também teve uma passada pelo Guarujá. Teve Desportiva Guarujá. E no São Vicente ali. São Vicente, mas aí causou até polêmica, porque... Indisciplina, né? Indisciplina, vamos lá. Como é que ele chama mesmo? O Leandro. O Leandro. Eu não tenho a menor ideia, cara. Eu não tenho a menor ideia. Vamos lá, Júlio Nascimento. Pode comemorar aí. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser bobagem. Não, pode falar qualquer coisa. Vai, Júlio. 97. 97, ótimo palpite. E aí, Fábio Scheibe, você, que ano foi esse jogo? 2004. 2004. Vamos fechar os palpites? Vamos fechar os palpites. Júlio falou 97. 97. Nossa. E o Fábio Scheibe 2004. Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, pra quem tá acompanhando o Arena pelo YouTube, vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época. Reportagem de Viviane Gardini. E quem tá no FM vai ficar com áudio. Jogo com vantagens, 2 pontos à frente do Barbarense, nenhuma derrota no Brinco de Ouro até agora no campeonato e uma grande vontade de continuar assim. Tanto que as chances de gol do Barbarense foram poucas, começaram com este chute de Adãozinho. O Guarani, ou melhor, Edmilson, chegou bem mais perto do gol e mais vezes. Primeiro recebeu de Wagner, depois de Márcio. Edmilson de novo. Mais uma vez na cara do gol. Até que deu um passe perfeito para Rodrigo Sá, que não desperdiçou e marcou o primeiro do Guarani. No segundo tempo, o Barbarense ameaçou mais, mas por pouco tempo. Nessa cobrança de falta, Gilson Batata acertou a trave. Depois disso, só deu Guarani. Num cruzamento de Wagner, Valdir marcou contra. Wagner comemorou. Logo em seguida, Edmilson novamente recebeu de Rodrigo Sá e desta vez marcou. Depois, ele de novo passou para Fábio Costa, que fez mais um para o Guarani. Final de jogo, Guarani 4, Barbarense 0. Tivemos vencedor ou não? Pelos palpites. Quando logra isso, você fica feliz, né? Eu fico feliz porque houve muita honestidade hoje. O Júlio falou, não sei, mas falou. Sem compromisso, isso que é legal. Isso que é legal. Jaime mandou bem. Então é legal quando não há fraude. Não há irregularidade. Burla. Falcatrua. Cambalacho. Cambalacho. E outros adjetivos pertinentes. Corrupção. Ganhamos. Guarani 4, Barbarense 0. Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bem. 2005, na verdade, hein? Quem falou 2006 aí? Nossa. O Chave falou 2004, mas... Bateu na trave, hein, Chave? Brasileiro da Série B 2005. Guarani de Jean, Mariano, César, Andrei, Galego, João Leonardo, Márcio Araújo, depois Rodrigo Moda, Rodrigo Saitucho, depois Everton, na frente Wagner e Edmilson, depois Fábio Costa, técnico Luiz Carlos Ferreira. União Barbarense de Neneca, Fabinho, Valdir, Marcelo Miguel e Leandro, Leonel, Bruno Lazzaroni, depois André Bocão, Ademir Sopa e Adãozinho. Na frente, Luciano, depois Gilson Batata e Matão, depois Diogo Pires, técnico José Carlos Serrão, Lupe. Opa, José Carlos Serrão, que tem história lá no time do Eliel, lá no Sertãozinho, muita hein? História, não só, né, no interiorzão, aí paulista, também, muita né? história. Aliás, amanhã, será que amanhã o Eliel vai estar aqui ou não? Uma incógnita. Eu acho que não. Amanhã, eu gostei de um programa que nós fizemos aqui. Pode fechar, Bolacha, perdão. Valeu, Bolacha. Que a gente falou de diversos times que já foram tradicionais, mas acabaram caindo no esquecimento por conta de más administrações. A gente lembrou aqui de diversos times e amanhã eu vou fazer esse exercício de novo. Eu conto com tua ajuda. São várias, assim, só dando um pitaco.
São cada time, cada situação é uma situação. Tem time que ainda é filiado na federação, tem time que simplesmente Sumiu do não mapa. existe, não existe. Cara, isso é no Brasil e no mundo, né? Tem time que já disputou a primeira divisão, que simplesmente fechou. Então vamos fazer isso Vamos. amanhã? Amanhã, então, pra você que tá ouvindo o Arena, que ouve o Arena amanhã, se você tem um time que você não... O William Cabelo vai vir com essa função. Vai ser na hora, não tem nem como você estudar. Por exemplo, a gente vai falar o nome do time. Você vai ter que saber qual é a situação de momento dele. Se eu não souber, não tem problema. Aí a gente pesquisa, a gente te ajuda. Os nossos ouvintes são muito informados, informados. Então amanhã a gente vai falar, claro, do jogo do São Paulo contra o Goiás, mas também vamos voltar ao passado. Vamos resgatar equipes. Esse interiorzão maravilhoso. Interiorzão do Brasil, do São Paulo, mas pode ser do Brasil inteiro. Europeu não, porque aí o Júlio já não vai estar aqui, aí a gente já não tem muita informação. Mas, tipo assim, times que jogou contra o seu time do coração estiveram na primeira divisão paulista, exatamente. por exemplo. Então amanhã a gente vai fazer esse exercício. Pode ser? Pode ser, combinado. Combinado, então. São 5 horas e 1 minuto. Vamos com o palpitão do Arena, porque hoje tem São Paulo e Goiás. Esse jogo acontece às 8 horas da noite. Com transmissão aqui da CBN. E eu começo com você, Fábio Scheibe. Qual o placar do jogo de hoje? 3-1 São Paulo. Júlio Nascimento. 1-0 pro São Paulo. Cabelo. 2-0 pro São Paulo. 0-0 vai ser o placar hoje lá no Morumbis. Também temos Botafogo e Bahia. Cabelo. Botafogo 2, Bahia 2. Hoje é em Bahia? Hoje é em Botafogo. Hoje é em Regatas. 1-0 Bota. E aí, Scheibe? 1-1. Bahia vence 2-1 de virada e vai decidir em casa a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Rapaziada, muito obrigado, Júlio, pela presença. Opa, sempre uma honra, Seja viu? sempre bem-vindo. As portas estão abertas para você obrigado. aqui no Arena também. Grande Fábio Scheibe, a gente se encontra amanhã. William Cabelo com essa missão, hein? Amanhã Tamo junto. Programa bem dinâmico. Valeu, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, Daniel França no streaming. A gente volta amanhã com o Arena. Vem aí o ponto final. Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munkmark, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmark.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Repórter CBN.